Fala aí galera, beleza? Hoje tem Grêmio e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de Grêmio, às 4 horas da tarde na Arena do Grêmio. E o Vasco com um monte de problemas, eu vou te contar como o Grêmio deve se preocupar com esta equipe que neste momento é a 17ª colocada no Campeonato Brasileiro e ela é muito perigosa. Vem comigo depois da vinheta. Então, galera, sou Léo Nascimento e vou passar para vocês as informações do Vasco da Gama que vai enfrentar o nosso tricolor hoje. O Vasco vem com um dia muito tumultuado. Na verdade, o Vasco vem das últimas 10 rodadas com muitos problemas. E a verdade mesmo é que desde que o presidente do Vasco demitiu o treinador Ramon, o Vasco degringolou. O que aconteceu? Ele até deu uma entrevista falando que o Ramon saiu para fazer uma mudança de atitude na equipe, porque o futebol que ele estava apresentando não estava de acordo, e foi muito antes do que a vaca ir para o brejo. Mas a verdade é que o Vasco e o Ramon ainda tinha o grupo do Vasco em mãos. Ele conhecia cada jogador e o Vasco chegou a liderar o Campeonato Brasileiro. Sim, logo no início da competição, mas ele chegou a liderar. E o Vasco, com um novo treinador, o Sapinto, o Vasco é um time que está na 17ª colocação. Ele fez 9 pontos nos últimos 30 disputados. Isso é um sinal de alerta. Lembrando que no jogo, no primeiro turno, o Grêmio empatou com o Vasco em 0-0 e o Germancano, o centroavante, estava no jogo. Hoje ele está fora, ele testou positivo para a doença e ele não vai disputar esse jogo. A previsão dele de retorno é para terça-feira. No lugar dele é o jovem atacante Ribamar. O que acontece relacionado ao Lucas Ribamar? Está sendo muito criticado. Ele é um jogador da própria cria do Vasco, mas ele está com assim dificuldade está muito ansioso. Ele não consegue finalizar as jogadas. E ele foi muito questionado no último jogo do Vasco pela Sul-Americana, que ele teve muitos lances perdidos de gol. Aquele jogo ali que custou até a própria eliminação do Vasco, ele foi muito questionado. Ele será o titular neste ataque do Vasco da Gama. E o Grêmio poderia sim se aproveitar dessa situação, dessa turbulência e fazer o seu jogo, né? No caso, esmagar o Vasco. O esquema que o Vasco deve vir para jogar contra o Grêmio provavelmente vai ser bem retrancado, fazendo com que o jogo saia no contra-ataque. É a única oportunidade que o Vasco tem de tentar conseguir pelo menos um empate com o Grêmio. A pretensão de vir conseguir uma vitória na Arena do Grêmio, ela é muito difícil, muito longa. Eles acreditam sim que possam vencer, mas em primeiro momento a observação deles e a ideia deles é trabalhar em cima de um empate. Tentar vencer vai sendo na consequência da partida. Então, o Grêmio tem que ter muita atenção, sim. É um time que joga sim nos contra-ataques, porque ele ainda não está entrosado. Tem uma dificuldade muito grande na finalização, até por conta do seu principal atacante não estar jogando e o reserva está sendo muito questionado, muito contestado, mas eles vêm sofrendo uma pressão muito grande no próprio centro de treinamento deles, com a torcida pichando o muro, fazendo protestos. E o último jogo do Vasco até ocasionou todo esse transtorno foi o próprio Andrei, né? O Andrei saiu da partida e dizendo que o time tem que ter vergonha na cara se quiser conseguir alguma coisa. O último jogo deles foi contra o Ceará e assim, deixou transparecer toda a situação, todo o problema que ocorre dentro do Vasco, né? Então, assim, uma dificuldade tremenda para o próprio treinador para conseguir mudar esse lado físico e psicológico dos jogadores, porque está muito nervosos com toda a situação, estão ansiosos com essa situação em que o Vasco se encontra, porque eles chegaram a liderar o campeonato. Então, o que o Vasco teria que fazer era baixar um pouco a ideia, voltar o pezinho no chão, que eles conseguiram lá, e agora não podem pensar que eles já foram líder para tentar conseguir esse retorno, essas vitórias, e vai ser difícil. E eles vão pegar um Grêmio muito bem entrosado. O Renato não vai com time reserva e ele não vai com time misto, ele deve substituir apenas 3 jogadores
fazer uma rodagem com o grupo, para dar descanso para os outros jogadores para esse jogo. E aí o Grêmio vai com tudo para poder vencer. E essa é a preocupação do Vasco. Beleza? Tentando deixar aqui o mais possível de informações para vocês a respeito do Vasco da Gama, que é esse time que vai dar um pouco de trabalho para o Grêmio nesta tarde de domingo chuvosa. Beleza? Vamos lá, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like. Aqui é Grêmio.